Platão nasceu em Atenas, por volta de 428 a 427 anos antes do nascimento de Cristo. Ele era discípulo de Sócrates, mas seu nome não era Platão. Platão era um apelido que fazia referência ao seu vigor físico. Platão era forte, atlético e fazia ginástica olímpica. Deixo para vocês a tarefa de descobrir o nome do Platão. Ao contrário de seu mestre Sócrates, que tinha família humilde, o pai de Platão tinha um rei entre seus antepassados, e sua mãe tinha parentesco com Solon. Solon foi simplesmente considerado como um dos 7 sábios da Grécia Antiga. Além disso, foi estadista, legislador e poeta. E como se não bastasse, Solon ainda é considerado como o pai da democracia ateniense. Por tudo isso, Platão tinha uma predisposição para a vida política. É como se a vida naturalmente tivesse preparado ele para a vida política. Platão conheceu seu mestre Sócrates por volta de 20 anos de idade, já tendo estudado durante sua infância e adolescência, além de ter tido outros mestres. Platão viveu o apogeu da democracia ateniense e também viu a sua decadência. Platão vivenciou a guerra do Peloponeso, e Atenas estava prosperando graças aos abusos que estava cometendo em relação às demais cidades, que faziam parte da Liga de Delos. Lembrando que a Liga de Delos era uma união entre a cidade ateniense e as cidades gregas que recuperaram a sua autonomia e expulsaram os persas de suas regiões. É em relação a essas cidades que Atenas cometia os seus abusos, como cobrar impostos para a manutenção das forças de defesa e usar esse dinheiro para finalidades outras, diferentes. Esparta não curtia esse comportamento de Atenas, e além de perceber a expansão política e a influência de Atenas na região, acabou participando da Liga do Peloponeso. Os espartanos vencem a guerra contra os atenienses e colocam fim à hegemonia ateniense na região, fazendo com que todo o poder que Atenas tinha concentrado em suas mãos acabasse. Mas voltando para Platão, ele viu seus parentes fazerem parte de uma aristocracia. Isto é, Platão viu seus parentes fazerem parte de um regime político baseado em privilégios de poder, formando um governo oligárquico, ou seja, concentrando o poder nas mãos de poucas pessoas. Pessoas com privilégios detinham o poder. E para fazer isso, o regime político estava usando de métodos violentos e subversivos para conquistar o poder e se manter nele. Seu desgosto maior com a política veio com a condenação à morte de seu mestre, Sócrates. Platão fundou uma escola chamada Academia, em homenagem ao herói Academos. Essa academia era inspirada nas comunidades pitagóricas. Em suas obras escritas, Platão não busca organizar, sistematizar seu pensamento. Na verdade, Platão em suas obras reproduz o método socrático, ou seja, o método de seu mestre Sócrates. Seus textos filosóficos são escritos mediante a elaboração de perguntas e respostas dentro de um contexto, em forma de diálogo, de conversa, incluindo rupturas dramáticas, ou seja, o drama provocado pela descoberta de novas posições e de novas possibilidades durante o diálogo. Essas perguntas e respostas levavam a outras investigações, a outras dúvidas, refinando o conhecimento. Platão era um crítico da democracia ateniense, assim como foi seu mestre Sócrates, já que a democracia ateniense era muito restrita, e o topo de sua hierarquia, o topo do seu poder, só era ocupado por pessoas mais ricas, com mais privilégios. As pessoas mais pobres até participavam da política, mas nunca acessavam os cargos mais altos de poder. Platão edifica, constrói seu pensamento baseando-se em 2 teorias, uma construção política e uma construção teórica. A construção política de Platão elaborou uma cidade que possui 3 categorias de cidadãos, 3 classificações de pessoas, sendo que cada cidadão exerce a função, a tarefa para a qual está naturalmente preparado, ou seja, a tarefa para a qual a natureza lhe determinou, como se a pessoa nascesse para fazer tal coisa, desempenhar tal tarefa. A educação seria proporcionada pelo Estado a todos, e a educação também deveria ser capaz de avaliar o tipo de alma que cada pessoa tem, ou seja, o tipo de natureza que a pessoa possui, para identificar a correta função que ela deve exercer. E para isso, Platão acaba classificando 3 tipos de almas: a alma apetitiva, a alma irascível e a alma racional. A alma apetitiva é aquela que busca satisfazer as necessidades da pessoa para sobreviver, como trabalhar, comer, respirar. Já a alma irascível é aquela que manifesta os sentimentos, como amor, ódio, felicidade, tristeza. E por fim,
Para Platão, a alma mais importante, a alma racional, aquela que faz a pessoa pensar, ter consciência de si mesmo, que possibilita que você saiba quem você mesmo é. É a alma que é capaz de trazer o conhecimento. Quem tivesse moderação, ou seja, controla seus impulsos, toma cuidado antes de agir e tem vontade de agir, é um trabalhador braçal, voltado para a subsistência, ou seja, para a produção de alimentos e coisas necessárias à vida da polis, da cidade. É o detentor da alma apetitiva, da alma de bronze, segundo Platão. Quem tivesse coragem, ou seja, gostasse de enfrentar perigos e tivesse valores, era guardião da cidade. Tinha essa função por ser detentor da alma irracional. Já quem possuísse sabedoria e razão era filósofo, estágio que a pessoa só atingiria após anos de estudo. Apenas os filósofos são detentores da alma mais importante para Platão, a alma racional, a alma de ouro. São aqueles que estão sempre em busca da verdade, do conhecimento. E, para Platão, são esses filósofos que deveriam estar no topo da política ateniense. Os filósofos deveriam governar a cidade. Além de tudo isso, na cidade de Platão, ele considerava que os casamentos deveriam ser coletivos, sem que houvesse casais fixos, e a constituição desses casais se daria única e exclusivamente para a reprodução, para a perpetuação da espécie humana. As crianças seriam filhas de toda a comunidade e educadas pelo Estado, além de criadas também pelo Estado. Assim, na cidade de Platão, visava-se primeiro o bem de toda a comunidade. Toda a construção platônica do conceito de uma cidade ideal é para atingir o que é melhor para a comunidade. Essa cidade ideal de Platão se sustenta em sua teoria das ideias. A teoria das ideias de Platão é nada mais do que a divisão de dois mundos, ou a existência de dois mundos. Um mundo sensível, que é um mundo material, onde os nossos sentidos podem tocar, podem ver e podem ouvir as coisas. Por isso, sensível. Nossos sentidos podem alcançar as coisas no mundo sensível. E um mundo inteligível das formas, das ideias. Um mundo em que nós não podemos tocar, ver ou ouvir as coisas. Segundo Platão, no mundo sensível, em que podemos tocar, ver e ouvir as coisas, estão as coisas imperfeitas. Essas coisas imperfeitas são cópia das coisas perfeitas que só existem no mundo das formas, no mundo das ideias, no mundo inteligível, no mundo em que nós não podemos ver, nem tocar, nem ouvir. No mundo sensível, no mundo em que os nossos sentidos conseguem alcançar as coisas, tudo é imperfeito, tudo é incompleto. No mundo sensível está a cidade imperfeita, o homem imperfeito, a árvore imperfeita. A perfeição só existe no mundo das ideias, no mundo das formas, no mundo inteligível, um mundo que não pode ser alcançado pelos nossos sentidos. Apenas nesse lugar existe a perfeição e tudo é completo. Mas esse mundo das ideias, mundo das formas, não é um mundo do pensamento. O nosso pensamento pode até buscar alcançar um mundo das ideias, das formas, mas não é a mesma coisa, pensamento e mundo das ideias. Neste mundo das formas, das ideias do Platão, existem ideias superiores e ideias inferiores, todas perfeitas, ordenadas e organizadas, de modo que as ideias inferiores acabam conduzindo as ideias superiores, acabam nos levando às ideias superiores, até se chegar a uma ideia, uma forma que está no topo de todas elas, que é a ideia de bem. A ideia de bem condiciona, organiza e ordena todas as outras ideias ou formas. Apenas o bem constitui o fundamento que torna as formas, as ideias, compreensíveis, entendíveis, e também torna a mente, ou a capacidade pensante humana, capaz de conhecê-las. A ideia de bem não pode ser tocada. É uma ideia que está além da substância, além do que é material, além do que pode ser tocado. Para Platão, nós já estivemos nesse mundo das ideias, das formas, esse mundo inteligível e perfeito. Inclusive, nós já até teríamos produzido conhecimento enquanto estivemos por lá. Quando nós viemos ao mundo sensível, nós não somos mais capazes de reproduzir o conhecimento que adquirimos no mundo das ideias, no mundo inteligível. E nós não conseguimos reproduzir essas ideias, essas formas, porque passamos por um processo de amnésia quando chegamos ao mundo sensível.
Ou seja, acabamos esquecendo tudo o que aprendemos e construímos durante a nossa estada no mundo das ideias, no mundo das formas, no mundo inteligível. Mas seria possível para nós retornarmos ao mundo das ideias, ao mundo das formas, a esse mundo perfeito, a esse mundo ideal? Para Platão é possível a gente voltar ao mundo das formas, ao mundo das ideias, a esse mundo perfeito. Essa volta aconteceria por meio da reminiscência, da lembrança. Para conseguirmos nos lembrar e retornar a esse mundo perfeito, é necessário utilizar o método de busca que Sócrates elaborou para chegar ao conhecimento. Ou seja, primeiro nós devemos reconhecer que nada sabemos em relação ao que há para se saber. A partir do momento que se reconhece isso, é possível começar uma busca pelo conhecimento por meio de perguntas e respostas, refinando o conhecimento. Para conseguir fazer com que o conhecimento venha à tona, seja relembrado, é necessário um processo de diálogo mediante perguntas e respostas que façam com que o conhecimento seja colocado para fora, que façam com que o conhecimento seja despertado da alma, porque a alma, ao contrário do corpo, pertence, faz parte, veio do mundo perfeito das ideias, do mundo das formas. A alma veio de lá. Então é esse processo socrático de perguntas e respostas que vai fazer com que o conhecimento volte a ser recordado pela alma. Fará com que esse conhecimento desperte na alma. E para Platão, as pessoas que têm mais chance de conseguir despertar o conhecimento na alma são as pessoas com a alma racional, aquelas que buscam conhecimento. E aí, o que você achou do mundo das ideias de Platão? O que você achou da cidade ideal de Platão? Deixe seu comentário aqui. Se você gostou, até a próxima.